Boa noite, que a paz, a alegria e a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Hoje eu estou numa tarde muito triste, meu coração muito apertado, porque a nossa querida amiga e mãe Jesus Cristo, a Caliane, depois de um grave acidente, no final de semana, ela ficou na UTI e hoje pela manhã os médicos, declararam a sua morte e está doendo, Nós estamos sofrendo muito, mas nós sabemos aonde ela está. Eu vou contar um pouquinho a história dela, tá bom? A Caliane, ela é uma amiga minha de muitos anos, uns 15 anos atrás que eu conheci a Caliane. Ela entrou na minha vida como uma amiga parceira, amiga confiável, amiga amorosa, amiga prestativa, amiga sábia. Ela entrou na minha vida e eu também me identifiquei muito com ela e eu pensei assim, eu vou dividir com a Caliane aquilo que eu tenho de melhor na minha vida, que é a presença do Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu vou falar do amor do Senhor Jesus para ela. E eu comecei, a falar do amor, cada momento que a gente se encontrava, cada aula que a gente fazia junto. E eu fui falando para ela isso há uns 15 anos atrás. E depois agora de uns 5 anos para cá, eu a tenho como uma filha espiritual. Ela teve um encontro real, verdadeiro, um encontro consciente, entregou a sua vida, reconheceu o Senhor Jesus, como seu Senhor, seu Salvador, entendeu o sacrifício da cruz. E ela teve assim uma mudança radical de vida. Não que ela fizesse alguma coisa, mas ela teve uma mudança de atitude, uma mudança com relação a Deus, a palavra de Deus, com relação às pessoas ao redor dela. E eu tive o privilégio de participar de tudo isso na vida da Caliane. Ela é uma filha espiritual que foi gerada em meio a muitas dores, passamos por muitos momentos de dores, de sofrimento, de choro, mas também de muito amor e de muita alegria ela foi gerada. Ela se tornou para mim uma companheira, uma parceira, uma líder no Ministério Café com Fé. Ela começou a frequentar o ministério aqui em Vinhedo e logo depois, acho que já uns 2 anos atrás, ela abriu a sua casa, no condomínio Alphaville, em Campinas. E ela nos recebeu ali por todo esse tempo, sempre com muita alegria, com muita organização, com muita responsabilidade, porque ela sabia que aqueles nossos encontros não eram encontros sociais, eram encontros para falarmos com Deus, para estudarmos a palavra, encontros para levarmos o evangelho, E ela convidava as vizinhas, as amigas, e ela sempre sorridente, sempre com uma palavra, sempre com tudo organizado, tudo resolvido. Ela me ligava, a gente já resolvia tudo por telefone. Ela foi, ali em Campinas, ela estava sendo meu braço direito ali no ministério, Agora a gente está indo para um evento dia 18, no condomínio Alphaville. Isso, o sonho dela, ela queria fazer, Nós já reservamos o lugar, a data. E ela está indo agora para o batismo, dia 5 de dezembro, na Igreja Fonte, em Campinas. Eu vou estar com ela, vou entrar nas águas com ela e com outras. Mas ela só me trazia alegria, porque estava vendo o crescimento espiritual na vida dela. Ela tem, você pode entrar, Caliane Alcântara, Louvores, uma coisa assim. Ela está no Instagram, ela tem várias pregações, ela já começando a pregar a palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês que eu vi na Caliane que ela se apaixonou
ela se apaixonou pelo Senhor Jesus. Ela se apaixonou, ela amou com amor eterno, com amor profundo, com amor único. Ela amou o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Por isso, quando eu estive lá na UTI visitando-a e orando com ela e ungindo a Caliane, eu senti muita paz, eu senti a presença do Senhor Jesus segurando ela no colo. É isso que eu senti. Eu senti uma tranquilidade tremenda. Eu sabia que ela estava nos braços do Pai. Nós clamamos, sim, 3 dias de muito clamor, para que Deus pudesse vir fazer uma mudança, Deus pudesse vir trazer, entregar um milagre. Mas a gente orava e dizia: Senhor, que a última palavra seja sua, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Livra, Senhor, a Caliane de qualquer mal e dê para ela, Senhor, a tua paz, a tua presença. E o Senhor achou por bem, né, levá-la. E hoje eu sei onde ela está. Ela está nos braços do Senhor Jesus, descansando. Ela está nos braços do Senhor Jesus, se alegrando, né, louvando o Senhor. Amém? Eu queria que vocês ouvissem uma música que logo que nós começamos o Café com Fé, a gente cantava muito. E a doutora Fernanda, que é uma amiga nossa, né, lá do Café com Fé, me mandou essa música e falou: Lucília, lembra quando nós começamos? Ela gosta muito dessa música, ela gostava. Então eu queria que você ouvisse essa música. E tem tudo a ver com ela, porque essa música diz assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Era isso que eu via na Caliane. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Ela realmente entregou a vida dela por completo. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado com aquilo que ganhei. Ela ganhou a salvação, ela ganhou o céu, ela ganhou a ressurreição. E aí diz aqui: te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos ouvir essa música, depois eu volto com vocês. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparar
te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Como ele, Senhor, declara: eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Continuando, né, o nosso propósito, né, de hoje, 23/11/2021, né, esse dia que essa noite que o nosso coração está apertado, né, porque a nossa querida Caliane, né, a nossa querida amiga, está nos braços do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho para vocês o que nos consola, por que nós conseguimos enfrentar essa situação. O que a palavra de Deus diz, né, aqui sobre a morte. Então eu queria ler para você em 1 Coríntios 15, estou com a Bíblia, 14, alguns versículos. Vamos ler, por exemplo, o versículo 14. Diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. A palavra de Deus está dizendo que se Jesus Cristo tivesse nascido de Maria, né, aquela mulher exemplar, aquela mulher admirável, aquela mulher que nós devemos amá-la, respeitá-la, tivesse nascido, tivesse vivido, tivesse morrido, né, como ele foi morto naquela cruz, derramado o seu sangue, mas se ele não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé. Seria em vão a nossa pregação. A diferença, né, da nossa crença, a diferença de crermos no Senhor Jesus, de sermos crentes, cristãos em Jesus Cristo, é que ele venceu a morte. Jesus Cristo, ele derrotou a morte. Ele venceu, ele voltou da morte. Ele fez da morte gerar vida. Vida eterna para ele, porque ele existe eternamente, ele está vivo à direita do Pai. E vida eterna para nós. Outro versículo aqui diz o seguinte, o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, teria sido em vão a sua morte.
E o meu pecado e o seu pecado não teria sido perdoado. E nós, quando um dia morrermos, não chegaríamos ao céu. Só chegamos ao céu porque o Senhor Jesus venceu a morte e através do seu sangue naquela cruz, o nosso perdão foi nos dado e nós podemos chegar no céu. Cremos em Jesus porque ele ressuscitou. Qual outro Deus que você conhece que ressuscitou? Qual outro Deus que venceu a morte? Em João 11, versículo 25, diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que palavra maravilhosa! A palavra do Senhor está dizendo que mesmo que nós morramos, mesmo que o nosso dia chegue, que nós vamos deixar essa vida, que nós vamos morrer. A palavra de Deus está dizendo que Jesus é a ressurreição e que quem crê nele, o que terá? Viverá, crerá e terá vida eterna. Quem crê no Senhor Jesus tem vida eterna porque ele é a ressurreição. Jesus transformou a realidade da morte. A morte, que era tida como o nosso pior, o nosso último inimigo, ela é como o nosso último inimigo, a palavra de Deus diz, mas Jesus transformou a realidade dela, transformou a tristeza da morte, transformou a crueldade da morte. Sabe por quê? Porque hoje a Caliane morreu, mas ela está viva na presença de Deus. Morreu o seu corpo físico, o seu corpo morreu, parou, os seus órgãos pararam. Mas o seu espírito entrou diretamente em conexão com Deus. E ela já entrou na presença do Senhor. Os crentes... tem um outro versículo que eu quero ler para você, que está muito lindo também. É o 1 Coríntios 15, 19, diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa fé no Senhor Jesus se limita apenas a essa vida, a essas coisas materiais, a essas coisas corriqueiras, de ter o Senhor para ter saúde, de ter o Senhor para ter casa para morar, de ter o Senhor para ter um alimento, se nós temos Jesus pensando somente nessas coisas materiais, a palavra de Deus diz que nós somos os piores, nós somos o quê? Os mais infelizes dos homens. Porque crer no Senhor Jesus é crer para uma eternidade, é crer para coisas grandes, é crer para o sobrenatural. O versículo 20 diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou, de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui nós aprendemos que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Amém, aleluia, glórias ao nosso Senhor Jesus. Ele foi o primeiro. É verdade ou não é? O túmulo dele está vazio. No terceiro dia, quando foram visitar, o túmulo estava vazio. O Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte no terceiro dia. Os crentes, aqueles que creem em Jesus, os cristãos, serão ressuscitados também. Jesus foi o primeiro, nós seremos os posteriores. Nós ressuscitaremos com ele para gozar a vida eterna. É essa a esperança que nós temos, que a Caliane hoje, e seu corpo está morto, mas ela está gozando vida plena e vida eterna com o Senhor Jesus. A morte física é apenas um intervalo, entre a ressurreição e o encontro com Jesus. A ressurreição vai dar vida eterna. O versículo 19, diz que a ressurreição é a base do cristão, não disse? A ressurreição, ela é a nossa estrutura. A ressurreição é o que nos dá segurança para uma vida eterna. A ressurreição de Jesus garante vida eterna para mim, para você e para a Caliane. Eu sei onde a Caliane está. Eu estive com ela, os momentos melhores que nós vivemos
Foram os momentos onde nós estudávamos a palavra, onde ela teve o entendimento, o discernimento de que Jesus Cristo era o seu Senhor, era a sua salvação e que através do Senhor Jesus ela viveria eternamente. Jesus, como a palavra disse, foi o primeiro que ressuscitou. Ele é o modelo do que acontecerá comigo e com você. A morte não é o fim. A morte não representa o fim. Quem dorme irá acordar. A ressurreição dos mortos é uma realidade que ocorrerá comigo e com você e com a Caliane, já ocorreu. A Caliane não ficará nesse estado, morta, de morte, mas seu corpo será transformado para ela viver eternamente com o Senhor Jesus. Jesus venceu a morte. E com ele, e como ele, nós venceremos também. Você crê nisso? Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? A Caliane é uma jovem senhora, ela tem 48 anos. Jamais nós podíamos imaginar de nos despedirmos dela aqui. Mas ela estava preparada, ela estava totalmente preparada. Ela me dizia que o prazer dela era estar na palavra, era estar louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo conforte os corações dos familiares, do Celso, dos filhos, da Aline, sua irmã, da sua mãe, do seu irmão, sobrinhos. Que o Senhor Deus possa cuidar dessa família, porque nós sabemos que a vida eterna é preparada enquanto a gente está com vida. Portanto, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Essa é a minha dica, esta é a minha orientação para vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Boa noite, até amanhã.